Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e hoje a gente vai ver a segunda parte do ciclo do carbono, que a nossa grande questão é como transformar o ar não somente em fotossíntese, não somente em folha verde. A fotossíntese é o primeiro passo para a gente conseguir produzir terra fértil. Então, continuando, a gente vai ver fotossíntese, que é o primeiro passo, o segundo passo, ressíntese, o terceiro passo, exudação e o quarto passo, umificação. Aí sim, a gente vai estar fazendo uma agricultura que é conservação in situ, que é dinâmica e que aumenta o carbono e aumenta a fertilidade. Então hoje a gente vai ver o primeiro passo, que é a fotossíntese. Fotossíntese, né? É um processo endotérmico que ele esfria o ambiente, ou seja, precisa de energia externa, ele absorve essa energia e transforma essa energia em matéria sólida, em glicose, em carboidrato, em celulose, em lignina e todos os outros compostos. Ou seja, a energia do sol é capturada e armazenada como uma energia bioquímica na forma de açúcar simples, glicose, e depois isso é complexificado, que aí a gente entra na ressíntese, que é o próximo passo. Mas vamos ficar aqui na fotossíntese. Olha só a quantidade de energia que precisa para a fotossíntese das plantas produzir 1 kg de glicose. Nós precisamos da energia do sol equivalente a 15 megajoules de energia solar. Ou seja, imagina isso, 15 megajoules é a energia que a gente precisa para elevar a temperatura de 3.600 litros de água, de 0 graus a 1000 graus. Nós precisamos de 15 megajoules. Então você já imaginou a quantidade de energia solar que chega na superfície da Terra? Por isso que é fundamental ter floresta, porque a gente pega essa energia, complexifica ela em matéria sólida. Então nós tiramos essa energia de circulação, esses 15 megajoules, e ele está guardado em 1 kg de glicose. Então quando a gente tira uma floresta, significa o quê? Esses 15 megajoules chegam ali e não encontram a clorofila, não encontram folhas verdes. Então eles vão na terra, aquece o solo, essa energia rebate, vai para a atmosfera, rebate no excesso de CO2, metano, óxido nitroso, que está lá nas camadas da atmosfera mais altas, volta para a terra e isso é o efeito estufa, o aquecimento da atmosfera. Então floresta, ela não é o pulmão do mundo, floresta é o ar condicionado, é aquilo que resfria a atmosfera, porque quando chega essa energia gigantesca do sol, que bate nas folhas, essa energia é consumida e transformada em matéria, então resfriamos a atmosfera. Então sem floresta é um desastre. Você vê ilhas no Oceano Atlântico agora, pega Curaçao, por exemplo, eles viraram irradiadores de calor, porque perderam as florestas. Antes as nuvens formavam, em cada ilha tem nuvens no oceano. Isso é uma imagem que um dos astronautas que viajou na Apollo, lá nas primeiras viagens à Lua, viu. As ilhas produziam suas próprias nuvens, porque tem floresta. Quando se tira a floresta, o solo esquenta e ela vira um irradiador de calor e acaba virando um deserto. Então isso é na microescala, mas na macroescala nos continentes é o mesmo processo. Então por isso que é fundamental trazer as florestas de volta. E aí nós temos uma diferença, né, entre capacidade da fotossíntese e taxa fotossintética. A capacidade, ou seja, a porcentagem de cobertura, a altura da planta, área foliar. Por isso que plantar em andares, a gente aproveita ao máximo essa capacidade fotossintética. A gente cobre qualquer luz que escape lá de cima é absorvida pela luz de baixo, pela folha de baixo, pela outra folha, a gente tem vários andares para aproveitar ao máximo. Isso foi a estratégia que a natureza criou para aproveitar ao máximo a energia que vem do sol. E a taxa fotossintética é a eficiência com que as plantas são capazes de converter a energia em açúcar. E o Odo Primavera me disse uma vez, um dos filhos de Primavera, que essa interrupção das folhas de cima, dos andares de cima, essa luz intermitente, aumenta a eficiência fotossintética, ou seja, essa taxa de fotossíntese dos andares de baixo, esse corte na luz intermitente.
ainda estimula uma fotossíntese maior nos andares de baixo, né? Então a natureza é muito inteligente. E olha esse dado, um aumento de 5% na capacidade ou na taxa fotossintética global seria suficiente para conter o fluxo de CO2 oriundo da queima de combustíveis fósseis. Então se o Brasil, nosso país, plantasse 5% de todos os biomas que foram destruídos, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Matas dos Pinhais no sul, Pantanal, enfim, todos os biomas, 5%, isso daria em torno de 400 mil quilômetros quadrados. Ou seja, 40 milhões de hectares. É muita terra. Mas isso seria suficiente para absorver todo o carbono atual queimado pelos combustíveis fósseis, né? E de uma forma estável. Isso é possível. Completamente possível. O que eu acho maravilhoso é esse exemplo, né, das raízes, das plantas, das pradarias dos Estados Unidos, né, que quando chegaram os ingleses tinham milhares de bisões vivendo nessas pradarias. Isso é impressionante, ó. A forma da raiz das plantas, né, dessa diversidade de plantas, por isso que nós temos que ter diversidade de famílias botânicas na entrelinha dos nossos cultivos. Se eu tenho fruta, aí eu tenho uma entrelinha só capim, eu só vou ter um tipo de capim. Então vamos dizer que aqui eu só tenho esse formato. Ou se eu planto só um capim, eu só tenho esse. E quando a gente planta uma diversidade, a gente tem uma superfície maior de raízes, uma profundidade maior de raízes e uma diversidade maior que vai criar uma diversidade de microvida. E a diversidade de microvida aumenta a resiliência do sistema, a capacidade de resistir à perturbação. Então, uma seca severa, uma inundação, as nossas plantas vão conseguir resistir mais se nós tivermos diversidades de famílias botânicas. Então se eu tenho capim, eu posso plantar linhas de iguandu, linhas de margaridão, linhas de crotalária e outras famílias, malváceas, asteráceas, girassol e de preferência perene, não só capim, mas margaridão, por exemplo, é perene, é uma asterácea. Isso potencializa muito a capacidade do nosso sistema de criar microvida, que é fundamental. É o que mais nós precisamos, criar microvida no nosso sistema. Essa é a pergunta. Como podemos aumentar a capacidade e taxa fotossintética? Com diversidades de famílias botânicas. Esse é um trabalho que a National Geographic publicou, está na descrição do filme também o link para você acessar essa matéria. Olha aqui, impressionante, o trigo ali, aqui, o trigo plantado na agricultura convencional. E um capim, que também tem o nome de capim-trigo, se eu não me engano, wheatgrass. Olha o tamanho da raiz. É impressionante, então. Então a microvida vai ser muito mais forte ali na planta selvagem, num capim selvagem, do que no nosso cultivo de trigo. Por isso que é fundamental a diversidade de raízes. Esse pesquisador aqui, o Dr. Jerry Glover, ele pegou várias sementes, soldou 2 tambores de 200 litros, colocou terra e plantou. Depois de 3 anos, ele abriu os barris. Olha o raizame que tinha ali. É impressionante, chegou a 4,3 metros, né? O tamanho desse buquê aí, né? A capacidade, então, de criar micro-organismos. Vocês imaginam, se eu tiver um forte sistema radicular, eu vou ter uma forte capacidade do meu sistema de criar micro-organismos. Se a gente tivesse que resumir, pessoal, o ciclo do carbono é isso. Criação de uma rizosfera diversificada no solo, viva. Isso vai criar uma grande diversidade de micro-organismos. Olha isso, tirando uma foto de perto daquele wheatgrass lá, daquela planta que o pesquisador mostrou que ele cavou, lavou a parede. Imagina os trilhões. A população humana é contada aos bilhões, não é? Mas 1 centímetro quadrado de rizosfera tem trilhões de arqueias e bactérias. Trilhões, gente, trilhões. São trilhões de micro-organismos em cada centímetro cúbico aqui de raiz. É isso que nós temos que criar. Então, a gente tem que manter os sensos, os nossos sentidos abertos, a mente atenta aonde a gente anda. Porque a gente pode estar pisando na solução de um problema enorme quando a gente trabalha em uma terra degradada. Alguém para ocupar aquele espaço. Por isso que nós temos que... Cada planta é um tesouro.
cada planta. Não existe plantas agressivas, não existe plantas violentas, não. Como Ernest diz, eu já me encontrei com pessoas assim agressivas, agora com planta nunca encontrei uma planta agressiva, né? E a gente trabalha com essa diversidade para trazer a floresta de volta, o mais próximo possível da floresta original do nosso lugar. Olha aqui o wheatgrass. Algumas das raízes têm o dobro da altura de um jogador de basquete da NBA. Você já imaginou isso? Algumas das raízes têm o dobro da altura. Ou seja, 2 metros e pouco, então 4, 5 metros o comprimento das raízes. Imagina então a microvida que ocupa isso. Microvida é a palavra-chave. Plantas perenes. Depois você dá um pause e lê esse texto aqui. As pesquisas no mundo estão convergindo, pessoal. Convergindo para aquilo que Ernest fala há mais de 40 anos, para aquilo que Ernest publicou naquele artigo Perenes, que está no site da Agenda Goethe. Quem não leu deveria ler, Perenes, que Ernest relata a juventude dele. Tinha muito mais plantas perenes do que hoje, tinha muito mais importância, cercas vivas, cultivos integrados, né? Árvores perenes integradas com animais, com plantas comestíveis, era muito mais importante as culturas perenes. Isso está sendo uma convergência mundial, muitos pesquisadores estão falando isso, que dá muito mais segurança ao agricultor, fixa muito mais carbono do que as plantas anuais, então plantas perenes. Vamos olhar para isso, até para produzir grãos. Como aquele, tem plantas perenes que produzem grãos. Ou você consorciar, está cada vez mais comum. Como esse produtor aqui, ó, Ponta Grossa, no Paraná, ele produziu aqui o milho com trigo mourisco. Então você olha aqui para frente assim, olha só, maravilhoso. Ele duplicou a biodiversidade, plantando milho com trigo mourisco. Duplicou a diversidade. Uma coisa muito simples de se fazer, né? No próximo episódio, a gente vai abordar a ressíntese.